O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono da casa e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs na caminhada de fé, bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, é sábado, dia de sábado, sempre dedicado a Nossa Senhora, a Senhora do Sábado. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, meditando o Evangelho de Mateus durante essa nossa jornada, durante essa nossa caminhada, hoje Jesus Cristo fala para nós uma parábola muito conhecida, a parábola do joio e do trigo. Meus irmãos e minhas irmãs, observando a palavra de Deus, nós conseguimos entender como que as coisas de fato elas são concretas. Como a nossa vida, de fato, ela deve ser orante, deve ser de conversão pessoal, deve ser de uma oração intensa. A palavra de Deus hoje nos fala, onde Jesus conta uma parábola, de como que é o reino dos céus. Jesus conta uma parábola para entendermos como que é o reino dos céus. O reino dos céus. Então ele vai continuar a dizer para a gente assim: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Vamos pegar por partes. A boa semente é aquilo que eu pratico estando em comunhão com Deus. A boa semente é tudo aquilo que está na vontade de Deus. Não é isso? A boa semente é tudo aquilo que está nas mãos de Deus, aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos proporciona, aquilo que nós fazemos para a honra e glória de Deus. Enquanto dormiam, veio o seu inimigo, sempre tem que ter o inimigo, vejam só, e espalhou o joio no meio do trigo. Meu irmão, minha irmã, o joio ele é semelhante ao trigo, né? Ele é bem parecido ao trigo. Mas à medida que foram crescendo, que a plantação foi crescendo, o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, então apareceu também o joio. Então os empregados, vendo aquilo, foram procurar o seu senhor e dizer: olha, o senhor não plantou, não semeou boa semente no seu campo? E qual o motivo de tanto joio? Né? Qual o motivo de tanto joio? Então o dono já pensou e disse: foi algum inimigo que o espalhou por aí. Meu irmão, minha irmã, o inimigo ele tenta atrapalhar as coisas de Deus. O inimigo não quer que busquemos uma conversão. O inimigo não quer que abramos os nossos olhos para Deus. O inimigo não quer que nós coloquemos as nossas boas obras em prática. O inimigo não quer que o trigo possa dar frutos. Não. Mas lá tem um dedinho dele no meio. Ou seja, onde está a presença do joio. Então os empregados falaram: Senhor, o Senhor quer que a gente recolha o joio? Olha só a sabedoria. Não, não. Porque arrancando o joio também pode-se arrancar o trigo. Olha como é que é a sabedoria de Deus, meu irmão e minha irmã.
Como Deus ama aquele que é fiel. Arrancando o joio, também pode arrancar o trigo. Olha como que Deus se faz presente na vida daqueles que o buscam, que o temem. Né? Olha o cuidado, o zelo de Deus para com aquele que deseja segui-lo. Então, deixa crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam trigo, arrancai primeiro o joio. Então, no tempo da colheita, arrancai primeiro o joio. Ou seja, arrancai aquilo que está danificando a nossa vida. Arrancai a podridão da nossa vida. Arrancai, muitas das vezes, os nossos pecados da nossa vida. Quando o joio é separado do trigo, claro, ele é atirado ao fogo. Precisa interpretar essa passagem? Quando o joio é retirado do trigo, ele é arremessado, ele é formado em feixes e é jogado no fogo para ser queimado. E recolhei, porém, o trigo para o meu celeiro. Olha a palavra de Deus. Retirar então o trigo, aqueles que são meus filhos, aqueles que perseveraram, aqueles que doaram suas vidas para o meu celeiro, ou seja, as portas do céu. A parábola que nos ensina muito e cabe a nós também refletirmos. Meu irmão e minha irmã, este é o evangelho desse dia de sábado, dia 27 de julho. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família com muitas graças, muitas bênçãos. Ele ilumine, proteja de todos os males e adversidades da vida. Curta esse vídeo, comente sobre o evangelho, sobre a parábola do joio e do trigo, compartilhe. Vamos juntos evangelizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.